Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Mais Consciência. Eu sou a J. Tavares. E eu sou a Ivy Abad. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Jorge Salum. Mais uma vez, e há pedidos. Hoje o tema é outro, né, Jô? Sim, hoje a gente vai falar de terapia floral. A gente já apresentou o Jorge, mas acho que vale a pena, né? Claro, a gente falar sempre. de novo. O Jorge é diretor do Era Dourada e ele também é super especialista em terapias de vidas passadas, regressão de memória, psicoterapia, cristaloterapia, aromaterapia, reiki, massagem e Magnify Healing e muito mais. Quero aproveitar para deixar um convite. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, siga a gente nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode precisar dessas informações. Você pode ajudar muita gente. Isso então, mesmo. Jorge, seja muito bem-vindo também, Obrigado. mais uma vez. Muito obrigada, Jorge. E olha, a gente estava conversando aqui e já apareceu a primeira dúvida. Sim. Qual que é a diferença, então, entre florais e aromaterapia? Não é a mesma coisa? Boa pergunta. Não. A aromaterapia, ela trabalha com as moléculas aromáticas que estão na planta. Então, ela tem um aroma, né? Então, a partir dessas moléculas aromáticas, a gente chama isso de óleo essencial. Então, esse óleo essencial, ele pode atuar no nosso físico, também no emocional e também no mental. Já a terapia floral, existe um princípio quântico. O que seria um princípio quântico, né? O Dr. Bach desenvolveu uma maneira de retirar a energia da flor. De uma forma bem simples, os cientistas, dentro da abordagem da física quântica, eles pegam a frequência da luz para determinar o que é matéria e o que é energia. O que vibra numa frequência abaixo da frequência da luz é considerado matéria e a gente pode perceber com os 5 sentidos. Só que existem frequências que são mais aceleradas, que é a frequência das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Se você está com uma angústia, e algumas pessoas sentem a angústia como uma dor no peito, se você abrir o teu peito, não tem nada ali que represente aquela angústia, mas ela sente. Por quê? Nós temos um corpo, ou vários outros corpos, porque nós somos multidimensionais, que vibram numa frequência mais acelerada que a frequência da luz, que nós chamamos de corpos quânticos. Então, se eu pego uma planta e eu faço um chá dessa planta, eu vou ter o princípio ativo químico dessa planta que vai atuar no meu corpo físico. Porém, essa planta também tem um campo quântico, uma aura. O Dr. Bach desenvolveu uma maneira de você retirar essa energia da flor, colocar num veículo aquoso e a gente vai utilizar essa energia, por isso que é quântico. Então, quando eu tomo um floral, ele não vai ser absorvido pelos intestinos para ir na corrente sanguínea para chegar nas células. Não, ele vai ser absorvido nesse campo quântico, onde estão as nossas emoções, onde estão as nossas crenças, as crenças que nos limitam. Então, os florais, eles não têm cheiro, porque é uma energia que está num veículo aquoso. Então, essa é a diferença principal. A aromaterapia trabalha com o óleo essencial que está na planta, que são as moléculas aromáticas, e os florais, ele trabalha com a energia da flor. Legal, Olha. bacana. E Jorge, conta pra gente, por que uma pessoa deveria procurar, então, uma terapia floral? Quais são as necessidades? Então, os florais, eles atuam em estados mentais e emocionais da nossa personalidade. Então, tem essências florais que vão dar cabo de padrões emocionais e, às vezes, de situações emocionais pontuais. Um floral, por exemplo, para ter uma ideia. Então, você tem um floral que chama-se Impatience. O Impatience é para um tipo de personalidade. Que personalidade é essa? É uma pessoa que pensa rápido, que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, tudo que ela faz é muito rápido. Só que quando esse estado mental e emocional está em desarmonia, ela vai sofrer muito com irritação, com ansiedade, com dificuldade para esperar.
Então ela vai se conter, ela vai ter muita tensão, ela vai acabar agredindo verbalmente outras pessoas porque ela tem um tipo de personalidade, só que não está em harmonia. Então, o floral em peixes vai ajudar a pessoa a harmonizar essa personalidade. Ela não vai deixar de ser rápida, de fazer as coisas, porém, sem estresse. Um outro exemplo, tem um floral que é para um tipo de personalidade que tem dificuldade de dizer não, de botar limites. Então, são pessoas que, harmonizadas, são aquelas pessoas que gostam de servir, de ajudar, de colaborar com as outras pessoas. Só que quando está em desarmonia, ela vai ter dificuldade de botar limites e dizer não. Então, ela vai permitir o abuso de outras pessoas, vai permitir a desvalorização, a desconsideração. Então, esse floral de personalidade vai ajudar a pessoa a aprender a reconhecer o seu valor, desenvolver o poder pessoal de botar limites em situações que são abusivas. Ela nunca vai perder o perfil dela de ajudar, de querer colaborar com as outras pessoas, só que ela vai ajudar com sabedoria. Com equilíbrio nas atitudes. Eu fiquei pensando uma coisa aqui, né, enquanto o Jorge estava falando. Como é que fica essa, vamos dizer assim, essa briga interior entre o que você é, né, com essa personalidade forte, né, não equilibrado, vamos dizer, não harmonizado, como você disse, e a partir do momento que eu começo, né, o tratamento com a terapia floral, como que isso vai se harmonizando? Eu sinto algo, eu vou ficar angustiada porque eu teria uma funcionalidade padrão e, no fim, com a terapia, eu estou, vamos dizer assim, transitando para algo mais equilibrado? Eu percebo isso ou isso é sutil? Depende muito da pessoa. Tem pessoas que, quando a essência floral está atuando, elas percebem na hora. Nossa, eu estou mais assim. Nossa, como eu resolvi essa situação de uma maneira melhor. E outras pessoas, elas precisam de um tempo. Depois de um tempo, elas olham para trás e me dizem, nossa, como eu mudei, antes eu fazia dessa maneira. Então, depende muito da personalidade de cada um. Mas não que crie um conflito, não existe um conflito. Ela vai se harmonizando aos poucos a esse equilíbrio que o floral está proporcionando para ela. Vai, naturalmente vai se inserindo na vida dela esse novo padrão e quando ela vê, aquilo tá leve. Isso. Aquela questão tá leve. Eu tenho uma experiência com florais, acho que foi uma das primeiras vezes que eu tomei floral. E, assim, eu confesso que apesar de também trabalhar com terapias, mas eu sou cética. Eu sou muito questionadora. E aí, o médico fez a prescrição e eu tomei. E naquela noite, eu tive um sonho que eu sonhei que eu estava acordando, que eu estava na minha cama acordando, e quando eu tirei a coberta de cima de mim, tinha cocô de tudo quanto é tipo, espalhado no colchão, assim, na cama, de todos os formatos, de tudo quanto é tipo, e foi muito impactante, assim, aquele sonho, e aí eu liguei para o médico e contei o sonho. Daí ele falou assim, que bom, essa merda toda tá começando a sair de você. Então, eu sou muito impactada por sonhos. É assim que o floral reverbera em mim. Funciona em você. Funciona em mim. Mas eu tenho essa questão. E eu tenho também uma outra situação com florais, também uma outra vez que estava sendo pesquisada para saber qual seria o floral mais interessante. E aí eu respondi um questionário, Jorge. Eu não sei se é assim o protocolo das suas sessões, mas eu estava respondendo um questionário. E aí tinha uma pergunta assim, você é decidida? Aí eu fiquei olhando para aquela pergunta, decidida, puxa vida, vou passar para a próxima. Passei para a próxima pergunta e voltei naquela e eu fiquei ainda mais alguns minutos, tipo, claro que não, eu não sou decidida. Mas levou um tempo. O próprio processo, né? Sim. Exatamente. Então, eu acho bacana isso dos florais, né? Porque ele trabalha de uma forma muito sutil, mas, às vezes, pode trazer algumas coisas mais impactantes, né? E como que é que você faz esse atendimento, Jorge? Como que se dá? Normalmente, a pessoa chega numa sessão com a sua queixa e, a partir dessa queixa, a gente vai fazer perguntas.
Porque no sistema Bach, nós temos 38 essências florais, que trabalham estados mentais e emocionais, trabalham padrões de personalidade, ou às vezes só uma emoção, né? Então, em função dessa queixa, você vai fazer uma fórmula específica, né? E a partir dessa fórmula, a pessoa começa a usar. E é necessário uma sessão a cada 3 semanas, que é mais ou menos o tempo que dura aquele frasco, né? É bom esclarecer que não é aquela primeira fórmula que o terapeuta faz, a pessoa não vai tomar para sempre. O floral é um processo dinâmico. À medida que a pessoa vai melhorando, às vezes podem aparecer estados mentais e emocionais que estão no inconsciente, que estavam, a gente chama como um efeito de descascar cebola. Então, eu estou com dificuldade, digamos, para dormir. Eu vou trabalhar um floral que vai trazer paz para a minha mente, mas pode aflorar uma emoção que eu não estava lidando com ela. Daí a gente vai ter que fazer uma fórmula para curar a origem dessa emoção. Então, eu percebo que você paciente, né, tem que fazer parte desse processo, né, estar percebendo, né, as mudanças sutis ou as emoções que se afloram. Não é pegar o floral, como você disse, o vidrinho, e ir embora e achar que aquilo, né, é só ele que vai resolver tudo. Sim, a solução para a vida, né? Vou tomar esse, pronto, acabei com todos os problemas. Como qualquer abordagem terapêutica, não existe mágica, não existe milagre. Se alguém oferecer milagre em alguma abordagem terapêutica, fuja, porque não existe. Não existe. É um processo de desenvolvimento espiritual, um processo de desenvolvimento pessoal. Há um tempo para fazer mudanças, né? Então, ele acelera o processo, mas não é uma mágica. Então, precisa ter uma sessão a cada 15 dias ou a cada 3 semanas, no qual, quando a pessoa retorna, você vai fazer perguntas para ajudar aquilo que você falou. A pessoa tomar consciência, que às vezes a pessoa não toma consciência, ela muda. Isso. Às vezes você chega na sessão e pergunta assim para ela, como que foi essas 2 semanas, o que você percebeu, você está melhor em alguma situação? Ah, não aconteceu nada. Daí você diz, como que está a tua para dormir? Ah, sabe que eu estou dormindo bem, eu não tinha percebido. Então, você tem que ajudar a pontuar a pessoa, porque às vezes a pessoa não percebe. Que nem eu falei, às vezes precisa de 3 meses para a pessoa olhar para trás e tomar consciência da mudança que ela teve. Que foi a vida enquanto dela. Outras já percebem na hora. Então, é um processo dinâmico, porque você muda aquela... Quando a pessoa retorna, você vai mudar a composição do frasco dela também, em função daquele momento. É interessante. E eu acho que é aquela questão também, né? O autoconhecimento dá trabalho. Ótima colocação. Não é um processo simples que a gente vai lá numa sessão e diz, pronto, descobri todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, agora eu estou livre de tudo isso. Não, é só o começo. Me chamou muita atenção quando o Jorge falou, poxa, eu posso tomar um floral e isso pode descortinar uma outra emoção que eu nem sabia que sentia. E aí eu vou ter que mergulhar naquilo de novo, pegar o touro pelo chifre, encarar e resolver. Sim. E talvez traga mais alguma outra questão, né, Jorge? Com Isso. relação a isso, né? Existem florais que eles são catárticos, né? Ou eles trazem para a consciência emoções que estão no nosso inconsciente, que estão por detrás de ansiedades, de depressão e às vezes até de sintomas físicos. E é importante, porque ninguém ensinou a gente a lidar com as emoções. Exato. O que a gente faz? A gente engole e joga para o corpo. Então, ou isso vai gerar uma depressão, uma ansiedade, qualquer outro processo, né? Então, o processo tem que trazer para a consciência, às vezes, aquela emoção para a pessoa entender que ela está indignada, né? Tem pessoas que dizem, nossa, eu achei que eu nunca tinha raiva, né? E agora eu estou sentindo raiva. Então, sim, porque é feio, né? É feio sentir raiva. Durante muitos anos, muitas gerações, aliás, né? Não muitos anos, foi ensinado isso, né? Homem não pode chorar, feio você sentir raiva de alguém. Na escola, quando a professora dava aquela reguada na mão dos alunos, né? Então, imagina a raiva que a criança devia sentir daquilo, né? E isso vai crescendo, vai virando um adulto... De que jeito, né? De que jeito? Desestruturado, na sua grande maioria, né? Mas uma das coisas que eu percebo
a dificuldade da autopercepção, né? Na área da terapia, a gente sempre fala, né, do ser, saber e perceber, né? O quanto isso é difícil, mas essa dificuldade está baseada nesse não conhecimento e nesse não preparo desde a infância a trabalhar com as emoções. Você acredita nisso também, Jorge? Sim, é o que mais acontece, né? Ninguém ensina a gente a reconhecer as emoções e nem administrar, nem canalizar positivamente as emoções. A gente sabe que a gente não pode expressar, né? E a gente vê isso socialmente. Se você diz, eu fiquei com raiva de alguém, a pessoa, mas você não pode ter raiva, você tem que fazer essa oração, tem que fazer a luz rosa, tem que fazer não sei o quê, porque você não pode ter raiva. Tá, você não pode ter raiva. Daí você chega lá, eu fiquei com medo de fazer tal coisa. Você não pode ter medo, você tem que ter coragem. Então, as pessoas, elas não se sentem à vontade em serem espontâneas, em serem elas as suas emoções. Né? É verdade. Porque se eu coloco o meu medo aqui, ele mexe no teu medo. Você não quer olhar para o teu medo. Então, vai dizer, não tenha medo, porque é isso que você está fazendo com você o tempo todo. Né? Então, socialmente, existe uma repressão das emoções, porque eles consideram negativo. As emoções não têm positivo nem negativo, elas são humanas e a gente está aqui para reconhecê-las e, em vez de reprimi-las, que vai trazer doença e dificuldade nos relacionamentos, na nossa vida, aprender a canalizá-las. Né? Então, hoje é normal as pessoas reprimirem as emoções. E quando alguém está demonstrando, você vai reprimir a emoção do outro, porque você não vai mexer com a tua emoção que você está guardando lá, espremendo ela em algum lugar. Nossa, eu lembrei de um exemplo. Parece que a gente está falando uma coisa nova, né? Super moderna, mas não é. Tem um clássico, né? Acho que especialmente dentro da área da educação, que é o livro do Daniel Goleman, que ele fala justamente sobre inteligência emocional. Sim. E eu gosto muito, quando eu dou palestra, eu adoro dar esse exemplo, que ele conta no livro, que ainda nas escolas públicas americanas, eles estavam percebendo um alto índice de violência entre as crianças. E aí eles começaram a adotar essa prática, que era muito simples. Quando fazia a chamada, a criança não respondia presente, ela respondia de acordo com aquilo que ela estava sentindo. Então, a professora falava lá, João, ele falava feliz, Maria, alegre, Pedrinho, triste. Então, quando era uma emoção negativa, ela parava a chamada e perguntava se a criança queria falar mais a respeito daquilo, justamente para ela reconhecer essa emoção. E o resultado disso foi o seguinte. Então, as crianças lá na hora do recreio, sempre tem agora que chamou de bullying, né, o valentão. Então, era o estopim para causar um auê na escola, né? Ter essas figuras, né? Essas crianças chamadas de crianças problemas. Então, quando ela passava por uma situação de estresse, né, convivendo com outras crianças, ela não respondia de bate-pronto, né, sendo violenta, agressiva com outra criança. Ela conseguia ter consciência, eu não gostei disso que aconteceu, eu consigo filtrar essa emoção e responder de uma outra forma, né, que não seja uma forma agressiva. Então, diminuiu muito o índice de violência dentro das escolas. E eu percebo que a gente... Porque, assim, eu acho que é a ideia do nosso canal, né, Ive? Como que a gente usa isso de forma prática? Ninguém está com a ideia aqui que vamos virar Budas, seres plenos, e nunca mais vamos ter problemas. Não, somos humanos. E eu acho que a espiritualidade está aqui para nos servir nesse sentido, né? Como que a gente lida com isso para procurar ter uma vida mais leve, né? Claro. Para não sair aquela... Eu digo por mim, a gente está no trânsito, quantas vezes a gente perde a estribeira no trânsito? E também, você vai acionar ali um gatilho, você leva uma fechada, pode acionar um gatilho em você, que a pessoa tem o famoso sequestro emocional, como fala o Daniel Goleman também, e se ela está armada, ou nem precisa estar armada, a pessoa pode voar no pescoço da outra. Quantos desses já aconteceram, né? E perde as estribeiras, e é um excelente pai de família, um excelente profissional.
Então, eu acho que essa é a nossa ideia aqui, né? Esse bate-papo, como que as pessoas aplicam isso no dia a dia. Mas isso volta à questão que ela colocou, é o autoconhecimento. Exato, Entende? exatamente. Porque reconhecer emoções, reconhecer as necessidades nossas, reconhecer as necessidades do outro, né? E a gente não fazer a leitura do outro, exato. Isso uma também coisa é importante. que eu acho bem interessante, uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma formação na França sobre comunicação não violenta, que é uma tendência no mundo hoje. Sim. Né? E a comunicação violenta, não violenta, o primeiro foco é você reconhecer quais são as suas emoções, quais são as tuas necessidades, qual é a necessidade do outro e como que você vai negociar isso de modo que você esteja bem e o outro. Essa seria a premissa. Eu acredito que é a tendência do futuro, é a gente começar a trabalhar essa empatia maior, porque a maior parte das pessoas não tem nem empatia consigo mesmo. Não. Exato. E por isso que não vai ter. E a empatia consigo mesmo vai ser através do autoconhecimento. Sim. Eu posso ter empatia comigo e eu posso também perceber e ter empatia com o outro. Então, para mim, a base de tudo acaba recaindo no autoconhecimento. Isso é uma verdade. E eu acho que os florais, né, Jorge, vêm para coroar essa situação. Então, se a pessoa já está numa busca, ela já está tentando se entender, se conhecer, nossa, o floral pode abrir muito a mente dela, né, para trazer esse equilíbrio. É isso mesmo? Porque na terapia, em todas as terapias, mas na terapia com floral, você tem que estimular o autoconhecimento. As perguntas, porque existem 38 essências florais. Eu preciso saber quais são aquelas mais adequadas para a tua queixa. Você pode ter uma queixa de ansiedade, ela pode ter uma queixa de ansiedade, mas eu vou fazer um floral completamente diferente para você e para ela. Então, na medida que a gente vai fazendo perguntas como terapeuta, a pessoa tem uma necessidade de olhar para dentro de si, compreender os seus pensamentos, seus sentimentos, compreender o seu modo de comportar-se, de reagir. Então, acaba sendo uma fonte de muito autoconhecimento. Né? Antes de mais nada, antes de usar o floral, a pessoa já faz uma mudança só pela autopercepção. Né? A gente vê isso no curso, que no curso a gente detalha cada uma das essências florais profundamente. As pessoas mudam só no estudo da essência floral, esse autoconsciência começa um processo de mudança. Assim, é muito bonito. Acaba motivando, né? No aprendizado, essa autopercepção. E você comentou sobre frequência vibracional, né? Isso. Nos florais também trabalha, né? Essa leitura quântica, essa análise quântica. Comenta um pouco mais sobre isso, assim, de uma forma mais simplificada, Jorge, para que quem está nos assistindo entender um pouco mais. Porque quando se fala de vibração, é algo que muitas pessoas não conseguem compreender. O que significa essa questão vibracional, né? Então, os florais, né? É uma das abordagens terapias quânticas. Quando você fala de quântico, você fala de vibracional. Os cristais, a própria regressão, quando eu faço uma vivência, eu estou trabalhando isso a nível quântico. Porque essa memória está no meu campo quântico. Que eu tinha falado, nós temos o corpo físico e temos um campo quântico. Esse campo quântico, ele emite frequências. As emoções são frequências mais densas. Então, o medo, tristeza, a raiva, a culpa, a mágoa, insegurança. Porque medo, a gente acha que medo é só, eu tenho medo disso. Não, preocupação é medo. Se eu estou preocupado, eu estou com medo. Né? Tristeza não é só, aconteceu algo, desânimo, apatia. Insegurança? Insegurança é medo. É medo. É medo. Então, medo é insegurança, é preocupação. Né? Tristeza não é só depressão. Desanimado, apático já é uma tristeza. Pessimismo é uma tristeza. Né? Raiva, né? Para você estar na energia da raiva, você não precisa estar com cólera. Irritação é raiva. Indignação é raiva. Né? Então, culpa é raiva, só que a gente não reconhece culpa. Não dá para se aprofundar agora, mas você se sentir responsável pela felicidade de outras pessoas é uma culpa que está por trás. Sim. Então, as frequências da emoção são as toxinas do nosso campo quântico. Nossa. As emoções não são saudáveis.
Eu brinco que as emoções é o nosso cocô quântico com meus alunos, porque é a energia mais densa. Né? Isso porque tem a ver com o outro encontro que nós tivemos sobre terapias de vidas passadas? A questão dessas emoções não trabalhadas, que são negativas. Então, nós já falamos sobre isso em outro encontro. Quem não assistiu, vai lá na nossa playlist e assiste, que é para poder entender um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui. Vai virar um curso, estou vendo que vai virar um curso isso aqui. Então, essas emoções todas, né, elas ficam no nosso campo quântico, elas abaixam a nossa frequência. Isso vai trazer doença e também nos desconecta da nossa fonte primordial de sabedoria, que é aquela parte nossa que está diretamente ligada com a fonte. Todos nós temos uma parte que está diretamente ligada com a fonte, que a gente pode chamar de eu superior, eu maior, presença divina, não importa o nome que a gente dê. Essa parte é onde tem toda a paz, toda a sabedoria, toda a amorosidade, é da onde vem a intuição. E quando a gente está no estresse, nas emoções, a gente fecha a conexão com a nossa parte divina e também com todo e qualquer... Hoje a gente tem muitos seres de luz que querem nos orientar, que querem nos ajudar. Mas quando a gente está no estresse, seja no medo, na tristeza, na raiva, na culpa, na mágoa, em todas essas emoções do dia a dia, na preocupação, a gente fecha a porta para o nosso melhor e também para os seres de luz. Eu sempre brinco com os meus alunos, os seres de luz, eles são seletivos, eles não se relacionam com gente estressada. E a gente também não deveria se relacionar. Mas, na verdade, não é que eles não se relacionam. A gente está numa frequência tão baixa que eles não têm como acessar a gente. Então até para você ser ajudado, desculpe, né? Mas aqui, né, veio uma pergunta aqui. A gente aproveita para fazer um atendimento também, né? Isso, e aproveita aí, vai. Então, significa que até para você ter esse acesso a esse ser de luz, você precisa dar um salto qualitativo. Isso. Buscar uma melhoria. Sim. Senão eles não têm como dar apoio. Nem o nosso próprio eu superior tem como nos orientar. Se você está na dor, no sofrimento, na limitação, e você não reconhece isso, e você se mantém nisso, você está sozinho. Eles estão do teu lado, na verdade. Você não está sozinho, eles estão do teu lado. Só que você está com a porta fechada. Por isso a importância da meditação, por isso a importância das meditações que eu faço todos os domingos no canal do YouTube, no Instagram, porque naquele momento a gente se desapega do que é tensão, o que é estresse, dos nossos aspectos negativos, e a gente abre uma porta para que a gente seja ajudado pelos seres de luz. Por isso que as pessoas dão bastante retorno, né? Por que a meditação funcionou? Porque a pessoa abriu a porta para que entrasse uma energia de ordem superior para ajudar ela a fazer aquela transformação que ela não consegue fazer sozinha. Eu usaria uma metáfora assim, a pessoa está num quarto escuro, ela não consegue achar saída, ela não sabe onde está a porta, a janela, a cama dela, nada, mas aí ela fala, puxa, eu tenho um isqueiro aqui no meu bolso. Pum, acende ali o isqueiro, é o que precisa para receber ajuda. A gente tem que abrir ali uma portinha interna. Né, para entrar em sintonia. Para entrar em sintonia, o mínimo que a gente consegue abrir, eles já conseguem acessar para nos ajudar. Sim, para poder acessar a gente. Mas o que a gente não percebe que é importante é que no dia a dia, conforme os padrões da nossa personalidade, é aí que o floral vai atuar, nós estamos em frequências baixas. Se eu estou ansioso, a maior parte da energia de ansiedade é medo. E eu nem sei que eu estou com medo. Só digo assim, como eu não me ensinaram a olhar para dentro para ver o que está por trás dessa ansiedade, eu sou ansioso, tá? Mas eu estou no medo. Então você está o dia inteiro vibrando só no medo. É interessante que as pessoas usam essas nomenclaturas ainda como se fosse bonito. Não, eu sou assim porque eu sou ansiosa. Eu sou assim porque eu tenho depressão. E ficam usando isso de muleta. Sim. Para não precisar mudar, né? Isso também é uma afirmação, né? Você faz uma afirmação negativa o tempo todo. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Né? E vai construindo essa identidade. Autoflagelando, né?
E tem, mas voltando naquela pegada que você pergunta com relação à frequência. Uhum. Digamos que quando a gente está numa frequência mais baixa, seja de ansiedade, de angústia, de preocupação, de revolta, não importa. Eu fecho a porta para o positivo, mas eu estou extremamente aberto para o negativo. Seja a energia de outras pessoas, seja a energia dos lugares. Aonde eu estou, quando eu estou no estresse, eu estou aberto para as energias negativas. E quando eu elevo a minha frequência, eu posso estar no meio de um monte de energia negativa, mas eu não estou com a porta aberta. Então, mais uma vez, a gente é responsável para administrar o nosso campo para nosso próprio bem-estar. Normalmente, aquela pessoa que tem uma energia negativa, mas aquela pessoa tem uma energia negativa, tudo bem, mas eu estou aberto e eu estou me alimentando dessa energia, estou abrindo espaço. Exatamente. O que você indicaria, então, Jorge, vamos dizer assim, para essa pessoa que está nessa situação, nesse momento, angustiada, estressada, insegura, né? Seja por quais forem Qualquer os motivos, né? O primeiro passo, claro, temos várias terapias, você já trouxe aqui a de vidas passadas, hoje está trazendo a terapia floral. Como ela poderia dar esse primeiro passo? Entendendo um pouco mais, tendo esse tempo, como você disse, da meditação, parando um pouco para se auto-perceber, como seria? O primeiro passo, a gente não está com muito tempo, né? A gente está tudo acelerado. Vai buscar Sim. o terapeuta mesmo, né? Marca uma sessão, primeiro passo. Experimenta. Busca um profissional, pergunta para alguém que já fez, se gostou, se não gostou, e vai marcar uma sessão. Porque se ela já tem consciência que ela tem um problema, né? Para a gente poder ajudar uma pessoa, também existem algumas condições. A pessoa tem que ter consciência que ela tem um problema. Segundo, ela vai ter que querer mudar aquilo. Né? Então, ela deseja uma mudança. E terceiro, ela vai ter que fazer um esforço. Se a pessoa não tiver esses 3 pilares, ela não vai poder ser ajudada. Então, tem um grupo de pessoas que ainda estão num primeiro momento que elas não têm consciência que tem um problema, ou elas podem ter consciência, mas elas não querem mudar. Então, é o que acontece, vocês já passaram por essas situações de pessoas amigas que reclamam, daí se diz, mas faça isso, mas faça aquilo, elas não fazem nada, e do outro dia elas estão reclamando, e você diz, faça isso, faça aquilo, na 4ª vez você já está irritado com aquela pessoa. Exatamente. Né? É o famoso, não quero saber do velório, eu quero saber de chorar. Por quê? Porque existe um processo. Primeiro, eu não quero mudar. Eu quero que você reconheça o quanto eu estou sofrendo. Sou vítima. Por isso que se você, nesse momento que eu estou sofrendo e quero que você reconheça, você fica me dizendo, faça isso, faça aquilo, isso me irrita também. Porque eu não quero mudar, eu quero apenas que você diga... Eu só quero reclamar. Só quero reclamar. Mas vai chegar um momento em que eu já reclamei tanto que agora eu quero ir para a próxima fase, e essa próxima fase eu não aguento mais, eu quero mudar. Daí eu estou aberto para receber terapia. Legal. Mas eu ainda preciso fazer um esforço, nem que seja tomar o floral, fazer alguma coisa para que esse processo se feche. Se tiver nas fases anteriores, ninguém pode ajudar aquela pessoa. Não adianta você querer forçar aquela pessoa a melhorar ou reconhecer que ela tem um problema, que ela mude, que ela não vai mudar. Você sabe que eu sempre digo, né? Eu sou assistente social de formação e atendemos muitas pessoas, né, nessa questão principalmente social, né, de alta vulnerabilidade. Nós podemos fazer qualquer coisa por você, menos querer por você. É isso né? aí. Então, é o que o Jorge está dizendo. Exato. Querer é o primeiro passo. Exato, exatamente. E ter o esforço próprio, né? Não é querer e vai lá. Claro. Então, você pode ir lá por mim? Que hoje eu não Isso. posso. Não posso ir na sessão. Não, é a pessoa mesmo que tem que fazer. Jorge, eu acho que a gente poderia ir caminhando para um encerramento aqui. E eu só queria tirar mais uma dúvida com você, porque eu sei que existem vários tipos de florais.
Como que é? São quantos florais? Como que o terapeuta direciona isso para o cliente? Como que é? Existem vários sistemas florais, né? O iniciou com os florais de Bach na década de 30, né? E na década de 70 já começaram os florais da Califórnia. Né? Então tem essências florais feitas com as flores da região da Califórnia, do Dr. Bach na Inglaterra. Né? E depois começaram outros sistemas florais. Aqui no Brasil a gente tem sistemas florais de Minas, de Saint-Germain, e tem muitos outros sistemas. O sistema de Saint-Germain é brasileiro? O sistema de Saint-Germain é brasileiro, o sistema de Minas é flores aqui do Brasil. E hoje em dia tem mais de 60 sistemas florais aqui do Brasil. Nossa! Olha. Tem florais do deserto do Arizona, da Austrália, tem florais do Alasca, tem florais... tem os florais franceses, tem florais hoje em dia no mundo inteiro, mas eu gosto de trabalhar com os clássicos, que são Bach, Minas, Califórnia, Austrália, o deserto do Arizona, são sistemas bons. Legal. Deixa eu entender, já que eles são em regiões diferenciadas, tem a ver essa frequência vibracional conforme a região? Ou não? Eu considero assim, algumas pessoas dizem, os florais de Minas é melhor porque é do Brasil. Na verdade é frequência. Uma cenoura do Himalaia vai ter propriedades semelhantes com uma cenoura do Brasil. Mas vai ter algumas diferenças, mas em essência é a mesma base. Certo, né? certo. Legal. Puxa, Bem. Jorge, muito legal. A gente adorou a conversa mais uma vez com você. Sim. E queremos que você volte mais vezes. Se você não se importar, a gente Futuramente vamos abusar do Jorge. De você. E a gente queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui. Foi um prazer. Isso. E peço também, mais uma vez, clica no sininho, se inscreva no canal. Siga a gente nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo com alguém que você com certeza vai poder ajudar. Isso. Então, deixar para o Jorge se despedir, né? Falar das suas mídias, né? Sigam o Jorge, hein? Sim. Queria agradecer o convite de vocês e queria convidar vocês, né? Tem o meu canal do YouTube, Era Dourada Expansão da Consciência. Tem o Instagram, @eradourada, todos os dias de manhã eu coloco um vídeo e à noite eu coloco um vídeo sempre de autoconhecimento, de espiritualidade, de terapias quânticas. E tem o site eradourada.com.br. Tem os cursos de formação em terapia de vidas passadas, em florais, em aromaterapia, cristais e muitas outras abordagens quânticas. Sejam bem-vindos. Obrigada, Jorge. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.